Estamos aqui retomando as lives da equipe de administração do Colégio Pedro II. Oi, Renan, Isabelle, todo mundo chegando. Estamos aqui. Oi, Line, boa tarde. Estamos aqui retornando com as nossas lives de ADM. Nossas queridas lives. A equipe estava com saudade, as alunas e os alunos também estavam com saudade dessas lives. Oi, amore. E aí a gente hoje vai retomar com chave de ouro. Oi, Renanzinho. Nós estamos retornando com tudo, né, com a nossa querida convidada, Ana Chauvet, que vai falar para a gente sobre empregabilidade e sobre trabalho. Exatamente, Eline, um retorno triunfal. Assim, estou muito feliz, a equipe toda está muito feliz com esse retorno. E porque a gente estava com saudade, né, de convidar pessoas e profissionais, grandes profissionais da área. Oi, Mundinha. Boa tarde, Grazi. A Mundinha deve ser a Raimunda, né? É a Raimunda com certeza. E aí a gente estava com saudade de retomar essas lives, porque é importante para o processo de formação de vocês, né? Vocês terem a oportunidade de ouvir o relato, né, e a experiência de tantos profissionais tão interessantes da área. A nossa convidada já está aqui, a Ana. Chegou aqui, vou convidar a Ana. Espera aí que eu vou convidar a Ana. A Aninha está convidada. Ana já foi convidada. Oi, Ana, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo Como é que você bom, tá? tudo ótimo, graças a Deus. Está me vendo Que bem? bom, tô te vendo ótima. Tá linda, adorei seus brincos. Obrigada, Adorei, amei. Eu estava obrigada. aqui conversando com o pessoal, Ana, que a gente voltou com chave de ouro, né? Com um retorno triunfal com você, com seu aceite ao nosso convite. Eu Uhum. já agradeço muito a tua disponibilidade, tá? Imagina. Demais, demais, demais. E a gente está retornando com o nosso projeto, né? Que a gente sempre fez lives, a gente passou o ano todo, passado, de 2020, fazendo essas lives para estreitar o contato com os alunos e com as alunas nesse momento de pandemia. Então, a gente está retornando com elas hoje, com você, nossa convidada especial, com café, o famoso café com a DM, Ai, que delícia. Ai, eu não queria tá? o meu. Não tem problema, se você quiser ir lá, tudo não tem problema. E nesse mês do trabalho, que a gente está propondo justamente assim, a gente pensar um pouco sobre o trabalho, a gente pensar um pouco sobre empregabilidade, tá? Mas, antes de tudo, claro, eu tenho que apresentar a nossa convidada maravilhosa, a Aninha, Ana Chauvet, é Chauvet? Chover, Chauvet, chover. Chauvet, Isso. Chauvet, lindo sobrenome. Obrigada. E eu preciso falar da Aninha maravilhosa, né? Que ela tem um currículo maravilhoso, ela tem uma experiência maravilhosa, tanto no corporativo quanto no social. E eu vou aqui falar com vocês sobre essa experiência. A Aninha é especialista em recolocação profissional. Ela está atuando por mais de 10 anos nos recursos humanos, na área de recursos humanos. É administradora pela Universidade Cândido Mendes. É formada em analista de recursos humanos pela FGV. Está cursando
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança pela UFRJ. Que bacana. Cursa pós-graduação de Neurociência do Comportamento pela PUC, mais bacana ainda. É coaching, analista comportamental, fundadora do Instituto Ana Chauvet e é idealizadora do projeto social. Máximo, gente. Depois da live vocês vão lá, pesquisem. É a Emprega Rio Solidário, tá? É ganhadora do Top Voice Carreira 2021, edição especial. E eu achei o máximo porque ela faz questão de dizer que é apaixonada por pessoas. Isso aí. Então, Ana, conta pra gente. Eu achei assim muito interessante, assim, toda a equipe apaixonada, né, pelo teu trabalho. E eu queria que você falasse mais para o nosso público, para os nossos alunos e alunas, né? Como é que foi a idealização desse projeto, a Emprega Rio Solidário, para a gente dar o pontapé inicial dessa nossa tarde. Vamos, tá? Vamos sim, vamos. Com certeza. Obrigada primeiro pelo convite, né? Mais uma vez, né, aqui com o pessoal do Pedro II. A gente esteve presencialmente, né, um pouquinho antes da pandemia. Isso. E que pena, né, que a gente não pode hoje estar fazendo esse evento presencial também, né? Nem fala, Aninha, nem fala. Mas graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Então a gente consegue se reunir aqui. Depois eu quero pedir desculpa por eu estar um pouquinho rouca. Não, imagina. Essa mudança de tempo acaba com a minha voz. E a gente tem falado mais, né? A gente tem falado mais, né? Nessa pandemia, né? É verdade. Mas vamos lá. O projeto social Emprega Rio Solidário, ele surgiu... Assim, eu sempre tive um lado social muito, muito forte, né? Quando eu tinha lá 11 anos de idade, eu fiz uma primeira feira do livro na entrada do meu condomínio. Como é que era a feira do livro? Eu arrecadei livros no condomínio todo e montei uma barraca que eu vendia esses livros a R$1 na época, né? Barato! E aí, esses livros que eu vendia na época, todo o valor ele era revertido para ajudar uma instituição aqui perto que estava precisando de fraldas geriátricas. Eles estavam com muita necessidade de fralda geriátrica e a gente não tá, assim, as pessoas não estavam conseguindo doar o suficiente. Então eu pensei assim, poxa, a gente tem um monte de livro em casa que não utiliza, que pode ajudar outras pessoas. Verdade. Então, vamos tentar fazer um movimento e deu super certo. Então esse aí foi meu primeiro movimento. Ai, que bom, Ana! E deu certo. Conseguiu arrecadar, que legal. A gente arrecadou na época... Você vê, eu tô com 32, né? Faço 33 esse ano. Há 20 anos atrás, a gente tinha conseguido arrecadar 400 e poucos reais. Então... Caramba! A gente comprou muita fralda. Foi muito legal. Muito legal. E aí isso foi muito, assim, sempre foi uma coisa minha, assim. Eu sempre busquei muito ajudar as pessoas. Sempre busquei muito entender como que eu poderia estar ali do lado, né? Porque eu não consigo imaginar a vida assim, a gente estender a mão para o próximo. É uma coisa que não entra na minha cabeça. E aí, isso sempre foi uma coisa muito latente em mim. E quando eu resolvi abrir a minha empresa, eu tinha estabelecido assim, que independente da quantidade de pessoas que eu atendesse, independente de como iria fluir o trabalho, eu precisava obrigatoriamente fazer com que parte desse trabalho tivesse um lado social, que eu pudesse ajudar as pessoas que não tivessem condições. Porque não é porque a pessoa não vai pagar pelo serviço, né, que ela não é merecedora de receber aquele serviço. Com certeza. Então, belíssima visão, né, de mundo, né? Então eu falei assim, para mim não tem sentido nenhum eu não fazer isso. As pessoas precisam realmente dessa atenção, e eu sei o quanto que o mercado de trabalho exige, né, do profissional uma visão que às vezes ele não tem. E eu tinha esse suporte, eu poderia dar esse suporte para vários profissionais. Então eu decidi tem o meu instituto, né, que é a minha empresa mesmo, mas eu decidi que o Emprega Rio Solidário seria um projeto em que eu iria nas comunidades, eu faria toda a parte social ali em relação a emprego, ensinar como é que monta um currículo, como que se prepara para entrevista, como que eles procuram oportunidades, onde acham as oportunidades, né?
e Que isso barato. totalmente gratuito para aquelas pessoas que não teriam condições. E eu comecei a ver que essas pessoas não tinham só aquele problema. Não era só o fato de se recolocar, tinha um problema social ali envolvido. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou aproveitar então a oportunidade que eu tenho de estar ali ajudando aquelas pessoas e levantar campanhas sociais também. Então, eu sempre levanto campanhas sociais de alimento, de cobertor, de roupa, enfim, de várias coisas que são importantes para aquele local. E a gente faz as doações. Então, por exemplo, no último Natal, a gente conseguiu 9 toneladas de alimento. É muita Menina, que coisa. barato. E você atende vários lugares, várias regiões, ou você elege também outros institutos? Como é que você faz? Uhum. Outras instituições? Então, eu estava fazendo muito antes da pandemia, indo presencial nos lugares, né? Então, já estava fazendo em algumas comunidades do Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, né? Então, eu já estava Uhum. fazendo em várias comunidades do Rio, só que com a pandemia, infelizmente, não tive mais como ir até o lugar, né? É Então, eu comecei a complicado. fazer alguns atendimentos em grupos pelo computador, pelo Zoom, pela plataforma, alguma plataforma de internet. Só que a gente sabe que até a internet Isso, para essas pessoas é difícil. É uma muito coisa difícil, muito complicada. complicado, Então, muito assim, complicado. o projeto, ele continua, eu continuo arrecadando, todos os meses a gente faz grandes doações, a gente consegue uma média de 3 a 4 toneladas mês para poder fazer doações. E aí eu vou distribuindo por algumas comunidades que estão precisando emergencialmente. Recentemente eu fiz inclusive a doação por uma casa aqui perto, que são umas pessoas idosas que não estavam sem alimentos assim mesmo para comer, porque eles vivem de doação. Então aquilo ali E a mexeu muito, pandemia acabou afastando muito essa questão das doações, né? muito, muito essa Impedindo, questão. né? Muito essa questão social. Porque assim, não é divulgado, mas as pessoas ficam ali assim, sem entender como ajudar, como fazer esse movimento, como participar, né? Então, assim, eu me mantenho fazendo, eu atendo pessoas gratuitamente dentro do projeto, hoje em dia ainda. É, Continuo com as doações pontuais, né? Por exemplo, agora nesse momento está sendo doação de cobertores, né? Eles estão fazendo Entendi. doação de cobertores. Eu até tenho que ir lá entregar as doações desse mês dos cobertores. Então, assim, cada mês, cada período, a gente vê uma questão social ali que tá precisando, né? E atualmente eu tenho feito o atendimento online. Entendi. Mas isso é uma coisa, assim, minha amiga, que a gente não pode, a gente não pode deixar de olhar. Não tem como Não, não deixar de pode. olhar. Não Porque pode. a empatia, né? E aí o meu querido Júlio Aí é sabe, com o Julinho. ele sabe falar maravilhosamente bem, né? Muito. Até um beijinho, eu vi que ele estava aí online. Tá. É muito importante a demonstração, né? O fazer pelo outro. Você fala assim, ai, poxa, eu sinto que o outro precisa, mas o que adianta você só sentir? Você tem que fazer. E esse movimento de ação, gente, isso muda vidas. Isso muda completamente a vida de alguém. Então, às vezes, fala assim: ah, poxa, eu só posso doar um saco de arroz, um saco de feijão. Tudo bem. Eu só posso doar meu tempo, minha atenção. Eu só posso doar, sei lá, às vezes a pessoa é professor de educação física e vai dar sei lá, uma aula, alguma coisa do tipo, enfim. O que você tiver, o mínimo que você tiver de ação para fazer pelo próximo às vezes, um mundo de alguém. É verdade. Você disse tudo Né? agora. Às vezes é um mundo de alguém. Então, assim, por que que eu, que faço um trabalho que reconheço, que eu ajudo pessoas, eu não posso fazer isso socialmente, eu não posso fazer isso para ajudar ali o outro? Né? Então, assim, a gente sempre tem algo para acrescentar, a gente sempre tem algo para entregar. A grande questão é que às vezes a gente não faz isso. Então é hora de mudar, né? A gente precisa de um mundo melhor. E isso faz É parte de quem verdade. somos. É verdade. E engraçado, Ana, que enquanto você estava falando, eu estava pensando nessa questão justamente da pandemia, né? Que ela
na verdade, ela colocou uma lente de aumento em cima de muitas questões, né? Uhum. Da nossa vida no particular, da nossa vida, né? Da vida da sociedade, né? E assim, vendo o teu trabalho, vendo a tua caminhada, e até mesmo a questão do teu trabalho com um projeto social, como é que ficou justamente o trabalho, o emprego no meio dessa pandemia? Você acredita que a gestão, de uma maneira geral, os gestores, as gestoras, as pessoas que estão procurando emprego, o próprio funcionamento do mercado, ele mudou muito? E Uhum. essa mudança, ela vai permanecer? Assim, dentro da Uhum. tua experiência, como é que se enxerga essa questão? Eu costumo dizer muito que o Covid, né, ele foi um acelerador de futuro. Coisas que aconteceriam daqui a 10 anos, por exemplo, em 2030, antecipou, começou a acontecer agora. Né? A gente tem existe uma listagem que sai no Fórum Econômico Mundial, que é a listagem do comportamento do profissional do futuro. E tinha saído uma lista no início de 2020, antes da pandemia. Eles lançam essa lista temporariamente, né? Assim, de 2 em 2 Entendi. anos, enfim. E aí saiu a lista em 2020, e essa lista apontava muito assim: a gente vai precisar de ter um pensamento crítico, a gente vai precisar de criatividade, a gente vai precisar de muito foco no resultado, para que o mercado seja acelerado. A ideia era que a gente precisava de um mercado que fosse acelerado, porque estava muito padronizado ali, a tecnologia vindo, as coisas acontecendo, mas estava num ritmo padrão ali, né? Numa velocidade padrão. E aí veio o Covid, e o Covid acelerou totalmente o futuro. Essa listagem, ela foi por água abaixo. Ela perdeu totalmente a sua validade. Porque a gente entrou num cenário em que fomos obrigados a se adaptar à tecnologia e fomos obrigados a lidar com a gente mesmo, né? O tempo Hoje, inteiro. o tempo todo. Você não cruza mais no escritório com outras pessoas. Você cruza dentro Sim, da sua sala, do seu computador e com o seu espelho. Então, ele sim. trouxe duas coisas extremamente importantes. A primeira, a tecnologia, e a segunda, a relação sua com você mesmo. E isso é algo que já estava sendo tratado, mas não com uma intensidade igual foi necessário. Porque você começou a ter muitos conflitos internos. Os profissionais, eles não buscam, eles não querem mais trabalhar num lugar que seja legal, bonito, dinâmico. Não, ele quer viver uma experiência, ele quer ter a experiência do colaborador. Ele quer ter o propósito dele dentro daquele lugar. Ele quer ver se o que ele está fazendo faz sentido. Por que que mudou dessa forma? Por que que antigamente não era tão assim? Porque agora você está em contato com o teu eu. E o teu eu já não se satisfaz mais só com o externo. Ele se satisfaz com os prazeres internos que você tem de ter um dia a dia agradável, de ter um dia a dia que vai estar conectado com o que você acredita que é uma vida boa. E É até até porque não tem muita opção, não se tem, a gente parar para exatamente. pensar. Você não tem para onde fugir, né? E Isso. a tecnologia, hoje em dia, quantas plataformas de vídeo surgiram? O próprio processo seletivo hoje. O processo seletivo, como que ele acontece? Você hoje faz reuniões, você toma decisão, você produz conteúdo, você. Tudo que você faz hoje requer tecnologia. Então, a gente precisa de profissionais que entendem dessa tecnologia. Só que até eu, que sou de RH, preciso entender de tecnologia. Porque isso hoje é um meio, é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, assim, eu acho que o mercado vai mudar muito ainda. Essa nova listagem já traz comportamentos que são comportamentos que o topo deles é, primeiro, adaptabilidade. A gente precisa entender sobre adaptabilidade. A gente precisa entender que se a gente ficar sem se adaptar às novas tecnologias, às novas realidades, o novo mercado mesmo, o que está sendo proposto, a dinâmica que está sendo proposta, a gente vai ficar para trás. Tem uns estudos que mostram que em 2025 o profissional ele vai precisar se requalificar 3 vezes ao ano. Gente, Três, em qualquer em área, qualquer em área. qualquer área. 3 vezes ao ano. Por quê? Porque hoje o que vai acontecer, né? Hoje você não entra mais num curso e você vai fazer um curso completo. Vamos dar um exemplo de Excel.
Você não vai fazer um curso completo de Excel, né? Chegar lá no início, fazer o passo a passo. Hoje em dia você entra no YouTube e você procura PROC-V, PROC-H, tabela dinâmica e fórmulas. Em 4 módulos, em 4 vídeos, você já tem um Excel intermediário. É verdade. Você não precisa fazer. Então, a forma de você se desenvolver, ele não vai ser mais você entrando no curso, ficando muito tempo naquele curso se desenvolvendo. Você vai pegar coisas pontuais. Então, as pessoas vão começar a lançar módulos, as pessoas vão começar a vender coisas pontuais, ferramentas necessárias para um RH ágil. Vão ser muitas coisas de ferramentas pontuais que o mercado vai estar exigindo e que você vai aprender pontualmente. Você vai aprender conforme a tua necessidade. Então, você vai conseguir se requalificar e aprender novas coisas cada vez mais frequente. Então, hoje, na nossa cabeça é, meu Deus, como é que eu vou me requalificar 3 vezes num ano? Mas daqui em 2025, a estrutura inteira já vai estar montada para isso. Né? Existem profissões, minha amiga, que a gente não acredita que vão existir. Mas são profissões que em outros países já existem. Por exemplo, como quais? Agricultor urbano. Já tem no Canadá. Gente, agricultor urbano? Especialista em morte digital. Você não morre só da vida. Você morre, faz um enterro digital. Paga tudo, some tudo seu. Gente, um óbito digital. Um óbito digital. Olha isso. Olha que loucura. Isso já existe. O Facebook já tem lá. Colocar que a pessoa morreu. O Facebook já tem essa ferramenta. Você quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, eu acho que Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas acho que Estados Unidos já estão testando os carros voadores pela Uber. Sim. Então, assim, a gente está falando de um mercado que não vai ser mais para 2030, 2035, 2040. A gente está falando para agora, 2025. A gente puxou o tempo, né? Como se o tempo tivesse dado uma, né? Em vez de estar lá, uma sanfoninha trouxe tudo para cá, né? Para o agora, né? Exatamente. A questão do agora. Exatamente. E a tecnologia, ela intensificou o agora. É como se a tecnologia tivesse disponibilizando as pessoas. Você acredita nisso? Que a tecnologia está deixando as pessoas mais disponíveis e que isso pode impactar? E como é que isso poderia impactar o trabalho? Será que negativamente ou positivamente? O que você tem sentido, Ana, como profissional de recursos humanos, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas positivas e as coisas negativas que a tecnologia traz para o mercado de trabalho. Porque, assim, antigamente, o home office ele existe desde, sei lá, 97, mais ou menos. Mas ele começou a ser praticado em 2017. Ele começou a ser mais... existe a possibilidade do home office em 2017. Mas ele já existe desde 97. Nessa época, mesmo que você trabalhasse, poucas pessoas trabalhassem em home office, a grande massa trabalhava no escritório. Então, quando você saía por aquela porta, fechava a porta, você pegava o teu telefone, ligava para sua família, para os seus amigos, e aí, onde que a gente vai se encontrar? Vamos no cinema, vamos sair num barzinho, vamos fazer alguma coisa. Tô indo para aí, vamos, né? Ali você colocava, tinha uma barreira, assim, é como se você tivesse colocado uma parede no meio. Aqui tem o trabalho, ponto final, aqui tem a minha vida pessoal. Hoje, tudo se mistura. Tudo se mistura. O meu mesmo telefone é o telefone que eu uso para trabalhar e é o mesmo telefone que eu uso para falar com os meus amigos, com a minha família. O mesmo espaço que eu durmo é o mesmo espaço que eu trabalho. Você trabalha. Né? Às vezes você tá com pijama trabalhando no seu computador. Né? Sim. E as pessoas elas precisam entender que se você simplesmente for levado pelo que está sendo proposto, você não assume as rédeas da sua vida. E uma vez que você não assume as rédeas da sua vida, você confunde e você não consegue estabelecer essa divisão. E se você não estabelece essa divisão, a gente está falando de limite.
Se você não coloca limite no seu ambiente profissional para a sua vida pessoal, infelizmente, a tecnologia vai ser um grande problema na sua vida. Vai ser um grande problema na sua vida. Antes, a gente trabalhava de 9 às 6. Hoje, a gente trabalha de 7 à meia-noite. Sim. Se você não estabelece o limite, a tecnologia, ela se torna um problema. Porque o seu home office, ele vira home office 24 horas por dia. O computador dorme do teu lado, né? Dorme do teu lado, tá abertinho. carregando. Então, tem algumas coisas Exatamente. que a gente tem que estabelecer, e são coisas sérias, muito sérias, que a gente tem que estabelecer na nossa vida, porque daqui a algum tempo a gente vai estar trabalhando 24 horas por dia. A gente não vai estar separando a nossa vida, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, a tecnologia também deixa a gente disponível, mas ela também disponibiliza muita coisa. É uma via de mão dupla, né? Então, tem muitas coisas positivas também, né? Hoje a gente não fala mais aqui para uma região, a gente fala para o mundo. Devem ter pessoas aqui na sala que são de vários lugares do país, né? Então, a gente fala para o mundo. A nossa voz chega muito mais longe. A gente acessa outros lugares, a gente atinge outras pessoas. Eu, por exemplo, através da internet, eu dei um treinamento em Cacoal. Cacoal fica 450 quilômetros de Porto Velho. Que barato. Lá no interior do interior do interior. Então, assim, é muito positivo. Mas eu acho que é super importante nós, como profissionais, a gente entender que a gente também é um ser humano, que também tem vida social, que a gente também tem que colocar esse momento de pausa. Por exemplo, vai dormir, coloca o telefone fora do quarto. Não deixe o computador ligado quando você acabar de trabalhar. Desliga o computador, né? Cria dinâmicas ali no seu dia a dia, cria dinâmicas ali na sua rotina profissional para que você tenha o limite. Senão a gente não vai ter. Como se você colocasse novamente aquela parede que tinha no presencial, né? Quando a gente trabalhava presencialmente, que a gente trancava o escritório, saía do escritório, tinha aquela parede, era em outro lugar. Isso. A gente ouve muito isso dos nossos alunos, das nossas alunas, né? Que agora está tudo misturado. Uhum. E justamente não tem essas paredes para promoverem o limite. Na verdade, é isso, né? Não se tem limite. É verdade. Eu acho que hoje um excelente curso que todas as pessoas deveriam fazer, eu acho assim, que é primordial, é um curso de administração do tempo. Porque quando você aprende sobre administrar o seu tempo, você aprende o horário de tudo. E a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu espaço, né? Então, um bom curso é administrar o tempo, saber administrar o tempo. E essa administração do tempo, Ana, seria... Porque a gente fala muito, você fala muito, a gente percebe no seu trabalho que você fala muito, e hoje também você falou da questão das competências, né? Se tem competência. Na verdade, o trabalho é movimentado ou é representado por competências individuais. E aí você tocou na questão da administração do tempo. Você acredita que hoje essa seja a maior ou uma das maiores competências individuais que alguém deva ter? Porque, conforme você falou, o trabalho mudou na pandemia. Ele fez assim, vlup, ninguém conhece, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe falar, assim, ninguém sabe prever. Eu acho que essa questão do prever foi por água abaixo. Mas essa questão da competência da administração do tempo, ela é a mais importante no trabalho com essa inversão que a pandemia trouxe? Não sei se é uma inversão, mas é uma transformação. Ou você acredita que existem outras competências, ou que existam outras habilidades, ou que a competência é uma coisa, a habilidade é outra? O que você acredita assim? Você falaria assim para mim, olha, Amanda, eu acho que hoje, para se enfrentar, se é que a gente pode falar a palavra enfrentar, mas para se enxergar o mercado de trabalho, para se estar no mercado de trabalho, para retornar ao mercado de trabalho, necessito dessa competência ou dessa habilidade. O que você
enxerga agora com relação a isso? Competências, habilidades e etc. Uhum. Eu acho que primeiro é importante a gente explicar assim, a diferença de competências para habilidades, né? Na verdade, a gente poderia aqui falar pra caramba, né, sobre isso. Ai, Mas muito. é muito bom. Mas, assim, falando de uma forma resumida e conectando com processos seletivos, mercados de trabalho, quando a gente fala de habilidade, eu costumo direcionar muito para habilidades técnicas, né? Então, o que tecnicamente eu, como profissional, preciso ter? E quando a gente fala de competência, a gente está falando de comportamento. Então, quais são os comportamentos que eu preciso ter? Então, quando a gente separa esses dois lados, a gente consegue fazer como se fosse assim, duas listas separadas do que a gente precisa, né? Óbvio que tem aquelas coisas padronizadas, que todo mundo precisa estar ali alinhado, subindo junto no mesmo caminho. Em relação à competência, em relação a comportamento, a gente consegue perceber que existe, como está tudo mudando, essa listagem tá sempre sendo atualizada, tem se falado muito sobre inovação, tem se falado muito sobre criatividade, tem se falado muito sobre a adaptabilidade. Mas hoje, no processo seletivo em si, além da adaptabilidade, claro, existem dois comportamentos que eu considero que são super importantes. O primeiro é a empatia e o segundo é o otimismo. Por quê? Porque quando você pensa no outro, quando você considera o outro, você cria um ambiente de trabalho melhor. Você cria um ambiente de trabalho mais agradável, né? E a gente hoje, antigamente, a galera que trabalhava na nossa sala, uma pessoa tinha um problema porque fulano morreu, porque fulano ficou doente. Hoje em dia não, hoje em dia todos do seu mesmo ambiente de trabalho perderam alguém por Covid, tem alguém passando mal que está internado. Então, assim, fato. É uma coisa muito maior. E aí, às vezes, a pessoa tá ali trabalhando, ela tá quieta demais, ela não tá falando demais, mas não é porque ela é antipática, não é porque ela tá com problema. E se você não tem a empatia, se você não tem o cuidado com o outro, você julga. Você aponta o outro e fala assim, fulano lá, tá mal-humorado, tá com a cara fechada, tá com, sabe? Tá antipático. Antipático. E na verdade não é, às vezes a pessoa tá sofrendo, às vezes a pessoa perdeu alguém querido e você não sabe. Lá nesse treinamento lá que eu dei em Cacoal, lá em Rondônia, as pessoas elas trabalhavam no mesmo ambiente, assim, era como se fosse um prédio que todo mundo trabalhava em vários andares. E as pessoas lá, elas não tinham, por ser muito interior e tal, eles não tinham muito o costume de, assim, ia lá, trabalhava e ia embora, ia lá, trabalhava e ia embora, sabe? Não fazia muitas amizades, essas coisas. E aí foi assim, surpreendente, porque eu fiz uma dinâmica de empatia com eles e 3 pessoas, eram 27 não, eram 37 pessoas no grupo. 3 pessoas desse grupo, na dinâmica de empatia, revelaram que tentaram suicídio no último ano. Menina, que sério isso, muito gente? Muito sério. E aí, na dinâmica, como é que era a dinâmica, né? A gente fazia ali uma roda, todo mundo conversava, cada um levava um problema e tudo mais, e depois eles pegavam uma pessoa representante e levava lá para frente para que a gente juntos tentasse resolver o problema. E de todos os grupos, assim, eram vários grupos, 3 grupos, o case era o suicídio. Olha só que coisa grave, olha só que coisa séria. Coisa grave, coisa seríssima. Seríssima. E o comentário de todo mundo era: eu jamais imaginaria que ela que senta do meu lado todos os dias estava passando por esse problema. E às vezes uma conversa, você ajuda, um apoio. Às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa, tá com cheio de dívida, tá? Sabe? Então, eu acho que a empatia, hoje, eu tento muito ver isso nos processos seletivos. Eu tento perguntar, eu tento posicionar. Eu tento extrair da pessoa como que ela se comporta em relação ao outro. Né? É isso que eu ia te perguntar, como é que você enxerga isso nos processos seletivos, ou se isso é pontuado, por exemplo, no currículo, que é um instrumento, né, físico, né, uma ferramenta assim, física, né, mais fácil, né, para se ver
né, determinadas características, né, daquele futuro funcionário, daquela futura funcionária, daquele futuro colaborador, mas como é que você consegue justamente extrair isso Uhum. num processo seletivo? Competências comportamentais a gente não coloca no currículo, né? O currículo a gente só coloca habilidades técnicas. Então, Bom saber. proativo, dinâmico, otimista, essas coisas a gente não coloca no currículo. Não coloca. Não, Olha, só menina, que habilidade interessante técnica. saber, que interessante saber. Para mim, era até votação, um plus, Um né? plus, né? Colocar, né? É. Bom Não, saber, a gente interessante. não coloca, porque o currículo precisa ser simples, direto, objetivo. Ele precisa falar para que você foi, o que você quer e pronto. Porque comportamento a gente não tem como medir sem perguntas por competências, sem aplicação de testes comportamentais, sem dinâmicas de grupo, né? Então a gente pode ver a empatia de várias formas. A gente pode ver, por exemplo, em algumas perguntas como por que eu devo te contratar? Essa pergunta do porquê tem que ser você, por que eu devo te contratar, ela é uma grande pegadinha que as pessoas não sabem. Porque essa pergunta, o que a pessoa faz na hora? Não, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou incrível para essa vaga, porque eu sou a pessoa Perfeita. perfeita para essa oportunidade, né? Geralmente é isso o que as pessoas querem falar e ficam ali sem saber o que fazer, mas na verdade é um grande Isso. exercício de empatia. Olha, eu imagino que existem vários profissionais bacanas participando do processo seletivo, mas, né, é uma forma que você tem de se colocar no lugar do outro, de entender, olha, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Existem outras pessoas bacanas, né? Quem são na fila do pão? Os testes comportamentais, por exemplo, eles também, a gente consegue perceber também como é que a pessoa se posiciona, né? Além disso, a dinâmica de grupo, nossa, demais. A gente consegue perceber se a pessoa inclui o outro no grupo ou se ela exclui, como que ela se posiciona no trabalho em equipe. Então, e perguntas também, né, que a gente pode fazer. Me conta um case que você precisou trabalhar em equipe dentro da empresa. Aí a pessoa vai contando, aí você vai extraindo, você vai buscando informações. Então, hoje é fundamental que você tenha empatia. Eu acho que não é nem só para o mercado de trabalho, sabe? É para a vida. É no seu dia a dia. Você perguntar ali como é que a pessoa tá. Como é que a pessoa tá? Tá tudo bem com você? Essa pergunta muda vidas, né? E o otimismo, a gente já tem problema demais, né? Todo mundo já tem problema demais. Então, o que as empresas buscam? Resolvedores de problemas. Pessoas que vão lá para resolver o problema delas, né? O problema da empresa. Então, se você já chega falando, não vai dar, não vou conseguir, já vivi esse problema, meu Deus, começa a colocar muitos empecilhos no meio do caminho, várias pedras no meio do caminho, você acaba não resolvendo questões. E esse ambiente pesado, esse ambiente negativo, isso contamina tudo. E as coisas começam a não dar certo. Porque você contamina, porque não vai dar certo. Tenta, pelo menos, sabe? Leva um olhar, pelo menos, de tentar. Um olhar positivo. De que aquilo ali pode ser que dê certo. Tudo bem, não vai dar, mas então como que a gente pode fazer para dar certo? A grande pergunta tem que ser, como que nós, como profissionais, a gente pode entrar dentro de uma empresa e fazer com que ela funcione? E não quais são os outros problemas que eu tenho que trazer ou que eu tenho que ficar alimentando, sabe? Então, eu percebo muito isso, que o otimismo, e percebo muito que a empatia são dois requisitos que está sendo muito solicitado mesmo. Além de outros, né? Adaptabilidade, criatividade, inovação, pensamento crítico, são comportamentos que são fundamentais. E que se adequam, e é interessante, Ana, que você tá falando, eu estou pensando até mesmo na nossa administração, como a gente enxerga, né, a administração, como a gente passa a administração, né, para os nossos alunos, para as nossas alunas, né? E você falou muito da questão da inovação e da criatividade, né? E assim,
como ser, como que se pode ser, como ter inovação, né, para esses alunos, por exemplo, que estão assistindo a gente aqui agora, os nossos queridos e queridas alunas. Como é que a gente pode falar para eles e para elas, assim, se apropriarem dessa inovação no momento de pandemia, no momento, né? A gente agora, hoje, atualmente, nós trabalhamos muito com o atualmente, com o hoje, né? Porque essa questão de prever um pouco caiu, né? O prever da administração caiu um pouco por terra. Como é que os nossos alunos, as nossas alunas podem se apropriar dessa inovação, dessa criatividade, numa atualidade, né, pandêmica, né, e vamos colocar assim, uma realidade pandêmica e com uma formação técnica, né? Como é que, enquanto profissionais, eles podem se apropriar dessa inovação quando saírem do Pedro II como profissionais, né, formadas, como é que eles podem se apropriar dessa inovação, né? Porque a apropriação de um conceito que dá uma noção de materialidade, né? Como é que pode se apropriar disso e colocar na prática, né? Porque você é muito da ação, a gente percebe que você é da ação. Como é que a gente pode colocar isso na prática? Eles e elas podem colocar isso na prática. Eu percebo muito a dificuldade das pessoas de entender qual é a inovação. O que ela precisa fazer para inovar, né? Então fica muito perdida. Eu não tenho ideia, eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que eu tenho que desenvolver, né? Isso. Fica sempre se questionando. E eu acho que a gente tem um mundo de informações que a gente pode acessar para a gente poder entender o que o mercado está pedindo. Existem dois movimentos super importantes que os profissionais precisam fazer para que eles estejam ali conectados e que estejam falando a mesma língua do mercado. O primeiro é fundamental eles fazerem pesquisas de mercado, entenderem o termômetro do mercado. Como que isso é feito? Por exemplo, opa! Gente, caiu. Desculpa! Falou, menina! Tá tudo bem, caí o celular. Agora eu coloquei de volta. Coisas do remoto. Coisas do home office, né? Pois é. Então, olha, algumas... desculpe o susto. Então, assim, a gente precisa entender. Primeira coisa o que esse profissional quer fazer. É preciso entender um objetivo, é preciso ter um objetivo. Porque você pode inovar para tecnologia, você pode inovar para administração, você pode inovar para marketing. Cada área requer determinadas inovações, determinados movimentos. Então, a inovação ela é específica, né? Ela tende para o específico, né? Porque cada área vai vai necessitar de uma caminhada. Vai necessitar de um direcionamento, né? Então, assim, por exemplo, na área de recrutamento e seleção, né? As pessoas que fazem administração, técnica de administração, e querem entrar na área de recursos humanos, né? Tem se falado muito sobre metodologias ágeis e tem se falado muito sobre sistemas de RH. E qual seria esses dois conceitos? Metodologias ágeis são metodologias que podem facilitar a entrega, você conseguir entregar as coisas de uma forma mais rápida, né? E os sistemas? Você quer ver um grande problema que a gente tem dentro do recrutamento e seleção? Fazer um banco de dados. Banco de dados de currículos que foram enviados e que a gente não utilizou para aquelas oportunidades. É mesmo, Ana. Engraçado, eu tinha uma outra visão. Para mim era até algo que... É um grande problema. Tem muitas, eu acho que... Olha, eu posso te dizer que 80% das empresas fazem um banco de dados no Excel. Então, como que você inovaria essa área de recrutamento e seleção? Como que você inovaria essa área?
buscando algum sistema, alguma forma diferente de você melhorar o banco de dados. Melhorar esse problema do banco de dados. Recentemente, uma pessoa me procurou falando que estava querendo fazer uma mudança lá no RH deles, porque o problema era exatamente esse. Então, isso está cada vez mais... É uma coisa muito simples de resolver. Você consegue resolver. Né? Não é nada, uma caixa de Pandora, né? Um mistério, né? Exatamente. Não é um mistério, mas é um problema. E é um problema que precisa de quê? Inovar. Só que é uma coisa muito simples que você pode. Então, quando você conhece o mercado, quer dizer, quando você define qual é a área que você quer ir, você consegue criar artifícios e consegue criar soluções criativas para que aquela área se desenvolva, né? Então, assim, uma coisa super importante que eu vejo é que as pessoas elas não estudam o mercado. As pessoas elas não fazem o termômetro do mercado. E quando a gente fala, por exemplo, de empregabilidade, a gente está falando muito da sua capacidade de se tornar atrativo para o mercado. Só que se você não conhece o mercado, como é que você vai ser atrativo para o mercado? Se você não entende a tua área, como é que você vai ter inovação? Se você não sabe nem qual é o caminho que você quer seguir, como é que você vai dar uma direção? Né? Então, uma coisa muito, muito, muito importante que deve ser feita é você pesquisar vaga. Mesmo que você não vá se candidatar. Pesquise as oportunidades e veja o que os recrutadores estão buscando. E na própria internet, Ana, assim, sites, ou tem algo mais direcionado que possa se fazer? Por exemplo, né, os nossos alunos mesmo que estão se formando agora, né, no terceiro ano técnico, eles podem pesquisar vagas específicas, técnico em administração, especificamente, assim, bem simplesmente assim, esse Bem raciocínio. simples, bem simples. Coloca lá, técnico em administração, vagas. Bota no Google. Técnico em administração, vagas. O próprio Google já vai abrir umas caixinhas com várias vagas já ali acontecendo. Bota Rio de Janeiro, né? Então, coloca a sua cidade. Então, já vão abrir várias caixinhas ali com várias oportunidades. Mesmo que essa vaga você não vá se candidatar agora, mesmo que essa oportunidade seja um pouco mais avançada do que você pode oferecer hoje, mas estuda a vaga. Separa o que toda a parte de formação, de cursos, de habilidades que eles pedem e toda a parte de comportamento. Porque quando você faz essa divisão e lê a vaga, você passa a ter o termômetro do mercado. E quando você tem esse termômetro, você entende se você tem o que eles pedem, se você está alinhado para a oportunidade, se você precisa estudar alguma coisa, você consegue saber o que precisa. Então, digamos que estejam pedindo Excel avançado, né? Para fazer... Esse exemplo do banco de dados de currículos, né? Uhum. Para você poder, se hoje é feito no Excel, por exemplo, e você não tem o Excel avançado, como é que você vai fazer uma planilha muito mais dinâmica, muito mais atual, muito mais... Como é que você vai inovar naquilo ali se você não tem o requisito principal que já é pedido na vaga, que é o Excel avançado? Não tem como, a conta não fecha, né? Não fecha. A conta não fecha, Então, para você saber como você vai inovar, para você se apropriar dessa inovação, você precisa entender primeiro o mercado. O que o mercado está pedindo? Qual é a demanda? E aí, se você pesquisa 5 vagas, 10 vagas, e você vai catalogando, vai escrevendo mesmo. Está pedindo isso? Isso que eu ia te perguntar, como é que pode se fazer, né? Catalogando mesmo, escrevendo mesmo. Escrevendo, fazendo um levantamento. Viu lá uma vaga, está pedindo formação completa em técnico, ou pode ser técnico cursando. Já muda tudo. Né? Excel, é verdade. Tem que ter o Excel. Tem que saber mexer no PowerPoint. Tem que saber... Ele vai relatando ali as coisas. E aí você vai anotando. Aquilo que mais se repete, aquilo que é mais solicitado, você tem que obrigatoriamente ter. Da onde que a gente está tirando essa informação? É da nossa cabeça? Não. É do mercado. É o que o mercado está falando. Então você vai fazer um levantamento geral para que você consiga fazer isso. E uma outra coisa super importante também que as pessoas podem fazer para entender quais são essas demandas de criatividade e inovação é o networking. O networking, a conversa, a conexão com o outro, ela não deve ser feita somente no momento de necessidade.
O networking, ele é diário, estando empregado, desempregado. E como Porque é que a gente desenvolve, Aninha? Desculpa interromper, mas como é que se desenvolve esse network, assim? Como é que se faz a manutenção, vamos dizer assim, uhum, dessa rede de contatos? eu costumo brincar, né? Porque as pessoas confundem network com netshop, né? Então, você faz o netshop, né? Muito E o bom! network, né? E, Adorei, Ana, vou anotar aqui. né? A gente faz muita gente faz o netshop, mas a galera do netshop não vai te indicar para a empresa. A galera do netshop provavelmente vai te chamar para o shop. Mas na hora de falar assim, nossa, eu tenho um profissional excelente, olha, a Amanda, ela é maravilhosa, ela é muito gente boa, sabe? Ela trabalha super bem, organizada. Isso no netshop não é visto, mas no networking é visto, né? Então, o networking, o que é o networking? É você fazer conexões interessantes mesmo, com pessoas, para trocar ali com você. Vou dar um exemplo claro. O Júlio, o próprio Júlio. O Júlio foi uma pessoa que através de um networking meu, de um curso que eu fiz, e de um networking dele, de uns amigos que ele tem em comum, a gente marcou de tomar um café um dia e a gente começou a conversar e a gente ficou amigo. A gente entendeu que a gente tinha muita conexão e no primeiro momento em que ele precisou de alguém para ir falar sobre mercado de trabalho, sobre currículo, ele lembrou de mim. E vira e mexe a Muito gente troca legal. uma ideia, vira e mexe a gente se fala e agora eu tô aqui de novo. Então o que a gente tem? A Verdade. gente tem uma relação positiva para os dois lados, relações benéficas para os dois lados. Eu tenho certeza de que se eu precisar dele, ele está ali de braços abertos para me ajudar. Assim Sem como quando ele dúvida. precisa de mim, eu também estou de braços abertos. Então, isso é um networking que se tornou, de repente, até um netshop, netcafé e tudo mais, É mas eu verdade. indicaria ele, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu conheço o perfil dele, eu conheço a forma dele trabalhar, o propósito de vida dele, o negócio que ele se propõe a fazer. Então, tudo isso, como que você faz? Você faz demonstrando interesse real pelo outro. Ai, Ana, mas eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou fazer network? Se interessa pelo negócio dela. Bate, por exemplo, se alguém aqui não tem LinkedIn, gente, tem que ter LinkedIn. O LinkedIn, ele deixou de ser uma plataforma de currículo para ser uma plataforma de networking. Sim. Então, quando você adiciona as Percebi essa pessoas, modificação. É verdade. quando você adiciona as pessoas no LinkedIn, digamos, às vezes você nem conhece, mas você pode bater lá na porta da pessoa, falar: oi, fulano, tudo bem? Vi que você trabalha na empresa tal. Poxa, como que é trabalhar aí? Você pode me contar um pouquinho? Acabou. Você já abriu uma porta, você já está fazendo amizade com alguém. E você troca informações. Aí você fala: poxa, que legal, eu trabalhei numa empresa assim, assado. Ah, eu trabalhei lá na empresa tal, tive a oportunidade de fazer um estágio, tive a oportunidade de ser técnico de administração num lugar tal. Ou então, poxa, minha primeira oportunidade. Como foi para você entrar no mercado de trabalho? As pessoas gostam de compartilhar as histórias delas, o que elas viveram, para inspirar outras pessoas, né? Então, essa troca, você fazer o networking é fundamental. Então, eu acho que tem que ser esses dois movimentos para você poder dar esse passo. É ter o termômetro do mercado de trabalho para poder entender quais são as demandas solicitadas e você conversar com pessoas e fazer relações mutuamente benéficas. Porque essa relação vai ser fundamental para você entender, poxa, o que vocês estão aplicando de inovação? O que vocês estão aplicando de tecnologia? O que vocês estão fazendo? O home office está funcionando? É se interessar. É Desculpa. se colocar numa vitrine, Ana, como se fosse assim? É como se você não saísse de uma vitrine, se a Eu, gente a- pudesse usar esse termo. eu acho que quando a gente usa esse termo assim, vitrine, a gente tira um pouco, a gente caracteriza isso como se fosse uma venda, né? Assim, eu preciso ficar me vendendo o Entendi, tempo todo. entendi, entendi. Mas, na verdade, a gente não tem que ficar se vendendo o tempo todo. A gente tem que solidificar a nossa marca pessoal. Quem você é. Porque a partir Entendi. do momento que você mostra quem você é, você não precisa ficar se vendendo. As pessoas já consomem de você naturalmente. As pessoas já buscam de você naturalmente. Então, assim, se eu quero passar uma imagem de que eu sou uma boa profissional,
que eu sou uma profissional competente, participativa, eu preciso me posicionar dessa forma. E a partir do momento que eu me posiciono dessa forma, porque é o meu jeito regularmente, essa venda acaba sendo uma coisa totalmente intuitiva. Ela acontece. Você não precisa ficar se expondo, se expondo, se expondo em busca disso. Acaba se tornando algo natural, porque a sua marca se tornou algo sólido. Entendi. Não seria uma exposição, mas sim um posicionamento até mesmo frente à vida. Isso aí, perfeito. Vai para além, né? Como seria uma solidificação de quem você é frente à vida, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Perfeito. Colocou muito bem. E isso, vou te dar um exemplo. Digamos que a gente tá jantando num restaurante. Fomos sair para comer. E aí chega uma pessoa. Aí eu viro, olha, poxa, esse aqui é fulano. Pessoas, né, uma pessoa querida para mim e tal. A gente tem boa relação, prazer, se conhece. A pessoa vai embora e a gente senta na nossa mesa novamente para continuar nosso jantar. Nesse momento eu viro para você e falo assim, poxa, esse cara, ele é muito, muito, muito comprometido. É uma pessoa, assim, extremamente dedicada, uma pessoa extremamente trabalhadora. Essas palavras que eu falei dele, é a marca dele. É o que ele é. Entendi. É o papel que ele passa para o mundo. Isso, como perfeito. que ele se posiciona para a vida, igual você falou muito bem. Né? Então, assim, qual é a marca que você quer deixar? Não tem que ser uma coisa forçada no LinkedIn ou para o mercado. Tem que ser você, porque você tem que ser uma pessoa séria, você tem que ser uma pessoa que tem uma marca para passar, você tem que ser um profissional comprometido, você tem que ser isso. E a forma como você passa isso para o mundo é fundamental. É fundamental para que você fique sempre ali sendo visto. Você não precisa de muito esforço, acaba sendo algo totalmente intuitivo, totalmente natural. Totalmente natural, isso que eu ia falar agora. Aninha, o nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Tô arrasada, gente, porque, de verdade, eu ficaria com a minha xícara aqui de café batendo papo com você durante muito tempo, porque você é exatamente o que você faz, o que você acredita, isso é transparente pra gente, tá? Obrigada. Não é à toa que o Julinho falou, desde o ano passado, ele falou, pô, queria trazer a Ana para as nossas lives, porque a Ana é fantástica, uma pessoa fantástica, e uma profissional fantástica, mas uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que ele falou isso para mim, a Ana é uma pessoa maravilhosa, você vai se sentir super à vontade com ela. E realmente, eu me senti assim, super à vontade com você, assim, numa mesa de café. Eu também. Só que pena que eu não peguei o café na próxima entrada. Na próxima. Vamos ter próxima, se Deus quiser. Vamos. E assim, e você trouxe assim uma experiência profissional e de vida, Ana, muito bacana, sabe? Abordar o social. Depois na gravação a gente vai colocar o link para o projeto. Vamos, né? Porque isso é muito importante. Como você falou, não pode parar. A ajuda mútua nunca pode parar, independente do cenário que a gente esteja, né? Isso você colocou muito, muito, muito fortemente para todos e todas nós aqui logo no início. Então, assim, é uma grande lição que você traz para a gente. E, assim, só temos a agradecer, acho que eu falo em nome de toda a equipe, a tua disponibilidade, tá? Imagina. Realmente você é uma pessoa maravilhosa, fantástica, como o Julinho sempre colocou pra gente. Obrigada. E você está convidada para mais lives, sem dúvida nenhuma, tá? Por favor, retorne para nós. Pode tá contar bom? super comigo. Estamos juntas. Obrigada também pelo seu carinho. Imagina, Ana, você que é uma pessoa super carinhosa, a gente realmente se sente muito à vontade com você. Obrigada. E a gente também te convida, né, a agora acompanhar as nossas lives, a retomada das nossas lives mensais, mas é uma retomada, né? E sem dúvida nenhuma nós retomamos de uma forma muito, muito, muito leve e muito gratificante. Tá bom, querida? Obrigada, tá ótimo. Obrigada, muito obrigada tá? pelo convite. Foi ótimo esse bate-papo. Fica com Deus também. Muito. E um beijo também, para todo querida. mundo aí também que assistiu a gente.
Obrigada, gente, por terem ficado com a gente aqui à tarde. Cuidem-se, tá? Cuidem-se, cuidem dos seus e saúde, tá bom? Amém. Beijo, Aninha. Beijo, Obrigada, tá, tchau. querida? Fica com Tchau, Deus. gente.